de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos neste canal. Vamos começar o culto nesta manhã, 25/3/2024, segunda-feira. Vamos lá, né? Que eu sempre falo, só estou no Facebook, YouTube e o WhatsApp. Vamos lá, né? 25 nesta manhã, 6 horas. Vamos lá. Vamos aqui, João capítulo 6, nesta manhã, a multiplicação dos pães. Capítulo 6. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o do Tiberíades, e grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que isto é para tantos. Ô, meu irmão, minha irmã, prestou bem atenção nessa palavra aqui, ó. Prestou bem atenção nessa palavra aqui. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Presta bem atenção aqui, ó. 4 e 5. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Presta bem atenção na palavra do Messias, do Cordeiro, que vai vir buscar os escolhidos. Onde compraremos pão para estes comerem? Jesus falou para Filipe. E presta bem atenção agora no versículo 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus conhece tudo, viu? Mas quando está com ele, não é fora dele não. Quando está com ele sabe de tudo e conhece por completo, não por metade. Versículo 10 continuando, né? E disse Jesus: Mandai sentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. O povo mesmo queria fazer Jesus rei ali mesmo. E aí Jesus tirou-se para o monte para continuar orando e na obra. Jesus sempre é poderoso mesmo. E sempre vai ser. Jesus anda sobre o mar. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro. E ainda Jesus não tinha chegado aos pés deles. E o mar se levantou porque um grande vento soprava. Então já deu para entender que aconteceu foi à noite. Não foi de dia, né? E era já escuro. Então, à noite. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado os 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhe disse: Sou eu, não temais. Prestou atenção nessa palavra aqui? Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco,
e logo o barco chegou à terra para onde iam. Jesus é o pão da vida para os que creem. Prestou atenção nesse começo da palavra aqui? Jesus é o pão da vida para os que creem. Só para quem crê que está com ele. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíade, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade, vos digo que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vós saciaste. Por isso, meu irmão, que essa igreja que não faz oração para pessoa que só quer bênção, tá vendo? Ó? É que eu sempre já falei sobre isso aqui, em vários vídeos eu já falei sobre isso aqui, ó. Na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que viste. Prestou atenção? Não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vós saciaste. Tá vendo? Ó? Mas porque comeste do pão e vós saciaste. Eu já falei para vocês, meu irmão, minha irmã, não adianta querer só bênção, só vitória e não seguir Jesus de verdade, não seguir a igreja de verdade. Agora eu tô falando da sede da igreja pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem da cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro. Não adianta querer só bênção, só vitória. Tem que praticar aqui, tem que seguir de verdade. De verdade. Estou falando as pessoas que estão ao meu lado aqui, certo? Vamos lá. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai e Jeová o selou. Ó, viu? É o que eu acabei de falar aqui, ó. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Jeová o selou. Continuando. Disseram-lhe, pois, o que faremos para executarmos as obras de Jeová? Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Jeová é esta, que creais naquele que ele enviou. Tá vendo? Por isso que o Pai existe. O que o Filho falou aqui? Que o Messias falou? Que o Cordeiro falou? Que creiais naquele que ele enviou. Tá vendo? Tá assistindo bem, prestando atenção? A obra de Jeová é esta, que creiais naquele que ele enviou. Crê no Messias, tá vendo? O Pai existe, o Pai deu ordem para adorar o Filho dele lá, viu? Por isso que aqui ama Jesus por causa disso. Ama Jesus, ama Jeová, ama o Espírito Santo por causa disso, porque o Pai deu ordem. E quando o Pai dá ordem, tem que ser obedecido de todo jeito. Vamos lá. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que opera tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Jeová é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. É verdadeiramente, é isso aí mesmo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede, tá vendo? Eu sou o pão da vida, ele é, ó. O Messias falando, o Messias que vai vir buscar a sede da igreja pentecostal, Ministério Chama de Fogo, fé de verdade que tem. É o Messias falando, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, felicidade que quando eu começo a contemplar o poder junto com a palavra e os ensinamentos. Presta bem atenção mais, ó. E quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia. E palavra super linda, hein? Vamos lá.
Mas já vos disse que também vós me viste, contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Exatamente. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Ei, aleluia! Por isso que eu falo, o pastor Simão Santo é escolhido pelo Pai, pelo Messias e pelo Espírito Santo. Porque aqui já fala da minha vida, ó. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Verdade. Por isso que eu sou fiel a Ele. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo já sabiam que eu ia ser fiel a esses três. Aleluia. Vamos lá. Porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todos aqueles, viu lá, quando fala aqueles, todo tipo de pessoa, que todos aqueles que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Prestou bem atenção? Que todos aqueles que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desce do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou ou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Jeová. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Presta atenção aqui, ó. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados. Igual que ensina o quê? A palavra da lei, essa palavra. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Jeová. Este tem visto ao Pai. É aquele que anda em santidade vê o Pai. Igual aqui, ó. Por que eu ouço a voz do Pai todos os dias? Por que eu ouço a voz de Jesus todos os dias? Por que eu ouço a voz do Espírito Santo todos os dias? Por causa disso aqui, ó. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Jeová, ó. Prestou? A não ser aquele que é de Jeová. Este tem visto ao Pai. Igual que anda em santidade 24 horas. É de manhã agora, é de tarde, é de noite, é na madrugada, após dia. Por isso que eu vejo o Pai todos os dias, vejo Jesus todos os dias, vejo o Espírito Santo todos os dias, na igreja aqui e na minha vida. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aleluia. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, ó. Aleluia. Por isso que eu posso dizer que eu estou seguro. E estou seguro mesmo. Eu estou seguro e guardado, ó. Vamos lá, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo, igual ele já fez. Disputavam, pois, judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, exatamente. Que já está falando aqui da Santa Ceia, tem que ter comunhão. E sabe o que é praticar?
Lembra que eu já falei em vários vídeos? Ser praticante. Tô falando dessa igreja aqui, né? Ser praticante. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Jesus é abandonado por muitos discípulos à confissão de Pedro. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Dura este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe: Isto escandalizava-vos? Que seria, pois, se vesses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis-vos também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Jeová. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12. Não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. E isso diz ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este havia de entregar sendo um dos 12. Olha o que Jesus falou ali. Prestou atenção nessa palavra aqui, versículo 70. Versículo 70, respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é o diabo. Jesus tinha muitos discípulos e muitos discípulos abandonaram ele, tá vendo? Porque não adianta, meu irmão, se você não permanecer com Jesus, jamais Jesus vai permanecer contigo. É isso que ele falou: quem crê será salvo, quem não crê está condenado. Então, para seguir Jesus tem que ser praticante mesmo. Todo dia tem que praticar, todo dia. Né? Tem que praticar, igual ele falou, tem que crer nele de verdade, seguir ele de verdade mesmo. Agora ele falou para os outros, olha lá, mas há alguns de vós que não creem, tá vendo? E Jesus já conhecia o que todos, olha lá, desde o princípio Jesus conhecia. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam. Tinha muitos discípulos ali, não tinha só 12, não tinha muitos, mas não criam. E quem era o que havia de entregar? Jesus já só conhecia tudo, tá vendo? Ó? Não tem essa assim que Jesus descobriu a traição depois, não. Jesus descobriu antes tudo, tudo. Desde quando Jesus nasceu, Jesus já sabia quem era o traidor, quem havia de entregar. Tá vendo, meu irmão e minha irmã? Nem toda pessoa não tem o Pai, não tem o Filho, não tem o Espírito Santo, não, ó. Não vou escolher a vós os 12, e um de vós é o diabo. Tá vendo? Jesus sabe. Por que eu já falei para vocês que nós temos dois inimigos? O diabo e o ser humano que não obedece à Trindade, não obedece à igreja, não obedece os dízimos da oferta e não obedece à prática da igreja. Por que eu já falei para vocês que nós temos dois inimigos? Olha lá, e um de vós é o quê? Um diabo, tá vendo? A pessoa mesmo, ela se destrói a si mesma. Por isso que Jesus falou: quem não crê em mim já está o quê? Condenado, ó, pelo inferno. Vai queimar no inferno ou lago de fogo quando ele vier. Entendeu agora por que Jesus falou isso aqui, né? Vamos agradecer. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo. Tem que obedecer a Trindade, meu irmão, a igreja. Tem que ser praticante. Se quer ver vida nova, tem que ser praticante. Vamos agradecer. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo. Te agradecemos por esse culto. Em capítulo 6, te agradecemos
por esse culto nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo neste canal. Culto da tarde dessa segunda-feira eu vou estar de volta com tudo. Até o próximo vídeo.